que a gente esquece que esses atores não têm muita trajetória, né? Falando diretamente, quem é Guilherme Derrite? Enfim, era uma figura que outro dia era um policial da Rota, que virou um youtuber, que foi eleito para o Congresso, tudo bem, mas que não teve uma grande trajetória no Congresso. Saiu da Rota por excessos. Por excessos, e virou secretário de Segurança Pública, assim, e agora foi colocado, digamos, como camisa 10 de um time, não é isso? Para fazer, enfim, para disputar um jogo mega importante, só que até agora, enfim... Ele tinha, sei lá, feito uns gols no jogo de várzea, né? Enfim, e tudo bem, sendo contratado por um time com muito estrondo, que é ser secretário de Segurança Pública de São Paulo, que é um negócio relevante. Meu ponto é, ele não é uma figura tarimbada com grande trajetória política para costurar ou construir no Congresso. E aí, me parece também um erro, porque assim, vamos lá, o Tarcísio, que agora está... digamos, fazendo uma campanha mais ostensiva, com vídeos, né? Enfim, ele claramente quis ocupar esse espaço, né? Enfim, e escolheu o Derrite e é se colocar no centro dessa questão. Porém, assim, ele também vai ter que lidar com um tipo de desgaste colocando um ator político que não é um ator político tarimbado, né? Enfim, não é alguém que está no Congresso há muito tempo, alguém que ocupou vários cargos, alguém que articula. Eu acho que teve uma crença de que o tema era naturalmente bom e de que qualquer coisa que o Derrite propusesse ia ser visto como muito bom. E aí ele ataca a PF, né? E aí, assim, ele já racha um campo que poderia colocar, né? Quer dizer, a primeira coisa que você pensa politicamente era tentar construir isso com a PF. Você pode perguntar, mas com a PF do governo Lula? PF é muita gente, né, pessoal? PF não é unívoca, né? Ela não é só um grupo político. Você tem que conversar e pensar, cara, tentar costurar com a oposição. Ele chegou com uma proposta pronta, já escorregou e teve que mudar, o que é um problema, e isso evidentemente respinga para ele e respinga para o Tarcísio. Não é que o tema seja favorável, mas se deu para o governo algo que não estava dado, que é um discurso de resistência e um discurso de ataque em relação a uma plataforma muito importante da ultradireita, que é a de segurança. De falar assim, vocês são a favor de punir criminosos, mas vocês são contra a Polícia Federal. Vocês são contra a Polícia Federal investigar. Por que, enfim, imagina num debate isso. Por que vocês são contra a Polícia Federal investigar quando os governadores são próximos de você? Não precisa ter dado nenhum. Isso gera uma estranheza da limitação da ação da polícia, cujo imaginário vem sendo construído mediaticamente, não é de ontem, é nas últimas décadas. O imaginário da operação com o nome curioso da Polícia Federal, não é isso? Satyagraha, sei lá, algum nome de preferência que não seja em português, não é isso? Que vai ter o seu delegado que vai bater às 6 horas da manhã, enfim, na porta de algum político investigado, algum empresário famoso, e que isso vai passar nos telejornais do dia, vai ser coberto pela mídia, isso é visto pelas pessoas. Então essa ideia ela é muito facilmente traduzível no debate público, no debate político, né? Então um escorregão. Agora, o governo Lula vai querer por isso apostar nisso até a eleição? Não, né? Esse não é um tema central. Agora, era muito importante que o governo Lula tivesse um contradiscurso da segurança pública. O Derrite deu isso pro governo Lula. Isso quer dizer, então, no jogo que era, digamos, jogando em casa, para fazer a metáfora futebolística, que era para a ultradireita falar, vamos meter 3-0 para depois decidir no terreno deles, é como se o governo tivesse empatado. E aí, para debater sobre renda, sobre emprego, sobre economia, quem está no governo tem sempre muito mais instrumentos para puxar o debate público para o seu lado, né? Ainda mais nesse cenário atual. Isso é muito interessante porque até o próprio Tarcísio já abandonou o discurso da segurança pública, com uma exceção, né? Ele, nos vídeos de propaganda dele, nos que estão só ele falando para o mercado financeiro, né? Porque são cortes de palestra dele para o mercado financeiro, né? Esses desde ontem, anteontem, em que ele entrou na campanha, né? Ontem eu brinquei com o Cris, falei, não, começou, está oficial, estamos em campanha, assumiu que é presidenciável, né? Ali ele não está falando de segurança pública, ali ele está falando de CEO, hoje o vídeo dele é sobre contas públicas, sobre gestão, ele está insistindo nessa tecla, né, professor? Na peça publicitária no Domingo Espetacular, sobre Cracolândia, aí sim, segurança pública, mas de um jeito que não nacionaliza, né? Porque a Cracolândia ela tem, obviamente, problemas com o PCC, que abastece com facções nacionais e internacionais, mas é um problema
lido como muito local, como um fluxo de pessoas que circula em determinados quarteirões do centro da cidade e bloqueiam aquele pedaço, né? A abordagem que ele fez foi neste sentido: trabalhamos, integramos com a prefeitura, não busca nacionalizar. Então, ele mesmo se retira. Reportagens dos nossos colegas dão conta de que ele já está querendo que acelere essa votação logo, inclusive num contrafluxo dos outros governadores que gostariam de estender por 30 dias. Por quê? Parte do discurso que o governo encontrou para enfrentá-lo é o de que ele abriu mão do seu secretário de Segurança Pública e, portanto, abriu mão desse assunto localmente, o que faz sentido imaginar que, conforme um secretário de Segurança Pública se ausenta por semanas num estado que não tem esse problema resolvido, esse problema realmente foi colocado numa geladeira que eu não sei se combinaram com o crime organizado, deles congelarem ali as operações enquanto isso, né? Então, o próprio Tarcísio estaria já querendo, e talvez a pressa do Hugo Motta em pautar venha da pressão do próprio Tarcísio. Eles são correligionários, né? E seria ali um jeito de... Eles são, né, correligionários? Os dois são do Republicanos, eu não tô doida não, né? É isso. E seria então um jeito de, olha, deu ruim, acelera, vamos conseguir as vitórias que conseguirmos e retomar a vida, e vou partir aqui para o meu discurso gestor, CEO e etc, né? Agora, eu acho que o caso Banco Master tende a melar um pouco esses planos num outro sentido. E eu queria te ouvir sobre isso, professor, que é o seguinte: politicamente, as repercussões do caso Master, elas não estão claras ainda sobre o tamanho para que lado vai respingar. Tem esses dois lados que você pontuou logo no começo, que são mais claros. Então, o ibanês tem relações pregressas com o Vorcaro do Piauí, enfim, eu recomendo muito que vocês leiam as reportagens da Consuelo Diegues na Piauí, na revista Piauí, que contam as relações pregressas do Daniel Vorcaro antes de comprar o Master. Ele é picareta faz tempo, viu, gente? Porque, desculpa usar esse termo, mas assim, tem picareta que tem histórico de picaretagem, escola de picaretagem, e aí encontra um setor legítimo da sociedade para operar sem as vestes da picaretagem assim expostas, e aí a hora que aparece, né, a picaretagem esteve sempre lá. Então, o Daniel Vorcaro tem uma vida pregressa de picaretagens que se estende por muitas ramificações políticas. A extensão dessas ramificações, não é à toa que a gente está tratando aqui de Master num programa que é eminentemente sobre política, porque está só começando. Vai abalar mercado financeiro, já está abalando, abalando assim, né? Afeta muito, mas o processo em si está em sigilo ainda. Se movimentar para o STJ, é porque implicou governador. Se movimentar para o STF, é porque implicou parlamentar. E vai movimentar. Nos próximos dias, podemos todos ficar de olho. Eu acho que o governo Lula tinha encontrado, e eu testei essa tese aqui com o Casimiro, eu acho que foi com o Casimiro ou foi com o Christian, já não me lembro. Tinha encontrado um jeito de tratar da segurança pública que me parece... foi com o Bruno Reis. Que me parece original de tratar crime organizado na chave do mercado financeiro. Então, relacionar com grandes movimentações, com fintechs, expor esses vínculos. Não é que o governo Lula inventou esse vínculo, ele existe, mas explorar politicamente esses vínculos, porque isso dá uma cara, um discurso novo para um governo de centro-esquerda conseguir tratar do assunto
a seu modo, sem ter que falar de polícia da Bahia matando mais do que a polícia do Rio. Se bem que agora, com a mega operação, acho que reequilibrou a estatística, mas, enfim. É um jeito novo e mais confortável para a roupagem da centro-esquerda e da esquerda para tratar de crime organizado. Encontrou essa verve. Esse caso Master, a depender de quem venha a implicar, é um presente neste sentido. Pode vir a ser um presente. Então, talvez a gente assista a um movimento inverso de o governo querer explorar um pouco mais longamente o assunto e a direita ter que ensaiar esse recuo estratégico, igual tinha um desenho que fala, saída pela direita, né? Porque deu ruim. Eu acho que a movimentação que aconteceu hoje no Congresso vai ser muito reveladora do tipo de barata voa que rolou em Brasília hoje, depois dessa confusão do Banco Master. Você acha que, da mesma forma que você narrou, olha, você é contra a Polícia Federal, é um discurso que pode pegar. Você acha que esse discurso de Faria Lima está lavando dinheiro do crime organizado, pega também politicamente? É um jeito que o governo Lula pode se sentir confortável de explorar o tema segurança pública? Eu acho que tem um encontro aí que é curioso, tem que ver como é que vai colocar, porque, vamos lá, você teve uma vinculação comprovada entre as fintechs e o PCC, não é isso? Que envolveu e respingou na Faria Lima. Aí você, ao invés de ter uma grande frente colocada com a Polícia Federal em São Paulo, você manda o secretário de Segurança voltar a ser parlamentar para lidar com a questão da PEC, digamos, e lidar de outra maneira com um projeto do governo para disputar, e aí o movimento é de atacar a Polícia Federal. Então você já cria um discurso, fala assim, o governo de São Paulo, e agora com o Tarcísio presidenciável explicitamente, não está colaborando com a Polícia Federal. Olha aqui, então você já lida. E aí vincula outro ponto que a Flávia trouxe muito bem, que é esse discurso de que tudo está muito bem em São Paulo com o PCC, né? Porque o secretário de Segurança está, digamos, agora atuando como parlamentar em Brasília. Então você abre essas questões. Agora, tem mais questões colocadas e que implicam e que podem ser boas para o governo. Porque, vamos lá. Durante um bom tempo, o discurso da corrupção foi um discurso que machucou muito o governo do PT, né? Enfim, que é um pouco o rescaldo do mensalão. E o governo Bolsonaro, por mais que perder a eleição não é bom, em outra medida, ele trouxe um antídoto, né? Porque agora você tem uma contra-discurso. Mas você desviou os presentes. Mas você desviou as joias. Mas você fez tal ponto. Então, assim, você começa a ter argumentos de corrupção que não são somente vinculados a quem está no governo, que naturalmente aparece mais, mas você começa a ter uma percepção mais diluída num ponto. Agora, a depender como você tem a questão do Master, você pode ter o governo que conseguiu, teve o INSS que foi trabalhoso, que foi complicado, mas você pode ter figuras políticas diretamente implicadas. E aí, talvez comece a soar um pouco um tiro pela culatra esse discurso como grupo político que apareceu colocado dos governadores de direita, não é isso? Porque a gente começou a ter isso que há muito tempo, assim... Essa atuação conjunta de governadores como um grupo relativamente coeso no cenário nacional não é algo comum no nosso mundo político, né? E passou a ocorrer a partir do momento em que o Tarcísio titubeou, em que você tinha uma série de presidenciáveis, Zema, Caiado, e em que você tinha ali um grupo com gente próxima, unida pelo antipetismo, unido por uma certa proximidade com o Bolsonaro, de graus variados, mas que ia eventualmente nas manifestações na Paulista, aparecia em carro de som ao lado de figuras que apoiavam o Bolsonaro colocados. Então você teve esse cenário. Esse grupo parece ter se movimentado ainda mais com a ação do Cláudio Castro. A ação do Cláudio Castro, pesquisa de opinião, não é isso? Percepção de que aquilo foi positivo, percepção de que o cenário não estava bom, ideia, vamos tentar todos pegar isso como uma marca dos governadores de direita. Só que agora, o Cláudio Castro não apenas é a figura que fez a operação no Alemão, mas também é a figura que deu 1 bilhão para o Banco Falido. Comparecer dos 1 bilhão dos aposentados para o Banco Falido, com parecer contrário do Tribunal de Contas. Então, assim... os louros são de... E aí vem um ponto, né? Se eu falei se o Derrite é uma figura sem trajetória política, o Cláudio Castro também o é, né? Enfim, pode parecer ser até contraditório que o governador do Rio seja alguém sem trajetória política, mas era um vice desconhecido do Witzel, mas... Até a operação no Alemão... Uma figura que não conseguia fazer o sucessor, uma figura de
segundo escalão, para ser bondoso, né, no cenário político nacional, que ganhou uma certa popularidade, ainda assim, não estrondosa, e que agora tem que lidar com isso, né? E assim, claro, tem que ser até super cuidadoso aqui pelas repercussões possíveis, e eu não dá para afirmar nada, mas tem algumas figuras políticas, não sei se é o caso do Cláudio Castro, mas pode ser, o que esse caso aponta, que quando começam a ocupar os holofotes, parece que perdem uma capacidade deles, que é conseguir ocupar o poder sem estar no centro dele e articular a partir disso. Eduardo Cunha foi isso. Né? A partir do momento que o Eduardo Cunha deixou de ser um articulador dos bastidores, né? Se passou a ser o protagonista, ele não durou muito, pelos tipos de método que ele fazia e por isso ser um pouco jogado à luz do dia. Né? Um pouco uma coisa do mito do Ícaro, né? Você voa alto demais, as suas asas não resistem e você cai. Eu sou a Flávia Tavares, editora-chefe do Meio. Se você já acompanha o nosso jornalismo, sabe como a gente trabalha para trazer a curadoria do noticiário e análises que realmente fazem você pensar. E se eu te disser que a gente tem algo ainda mais exclusivo esperando você? Todos os sábados, a gente traz uma edição especial da newsletter do Meio, com reportagens que aprofundam os temas mais relevantes da semana ou com abordagens e histórias originais. Por exemplo, você conhece como funciona o tráfico internacional de armas no Brasil? Recentemente, a repórter Julia Kekia mostrou detalhes de uma investigação que percorre vários continentes, revelando como armas do leste europeu chegam às mãos de facções brasileiras. Em outra edição, Pedro Doria faz uma análise completa sobre como a direita brasileira está se reorganizando e qual o tamanho da influência de Jair Bolsonaro. Uma reflexão que conecta as peças do cenário político atual de uma maneira crítica e necessária. Numa outra, eu e a Júlia conversamos com Pablo Hortelado, Felipe Nunes, Maurício Moura e Renato Meirelles, 4 dos maiores especialistas em pesquisa de opinião pública do Brasil, para entender o estado da polarização no país. Mas a gente não fala só de política, né? A edição de sábado também explora temas como tecnologia, ciência, meio ambiente e muito mais. Na edição Inovação Ontem e Hoje, por exemplo, a nossa colunista Débora Bizarria contou a história dos ganhadores do Nobel de Economia deste ano e explicou como a inovação mudou a economia desde a Revolução Industrial e segue moldando o crescimento hoje. Essas edições não são conteúdos comuns, são análises profundas que você não encontra em nenhum outro lugar. E por apenas R$15 por mês, você tem acesso a esse material exclusivo e a todo o conteúdo do Meio Premium, incluindo o nosso streaming com produções originais. Assine agora e não perca essas histórias.